Os principais inimigos de Jair Bolsonaro não são os petistas, não são os comunistas, não são os esquerdistas, não é o Lula, não é o Haddad, mas sim os seus próprios filhos. É impressionante como que Carlos e Eduardo Bolsonaro são inimigos do pai com as suas declarações absurdamente polêmicas. Eles só causam tumulto na cúpula do governo Jair Bolsonaro e, consequentemente, acabam nos afetando também. Mas vamos lá, vamos falar dos dois. O primeiro, talvez seja a declaração menos pior, do Eduardo Bolsonaro. Ele já havia falado sobre fechar o STF durante a eleição, né? Vazou aquele vídeo, uma declaração polêmica, depois ele se explicou lá. Só que recentemente ele foi para os Estados Unidos conversar ali com a equipe do Donald Trump e acabou colocando um bonezinho da campanha do Trump. Um bonezinho lá com dizeres do Donald Trump. Primeiro ponto. É importante que ele vá de fato para os Estados Unidos e reate as relações comerciais que nós temos com eles. Porque ao longo dos últimos anos houve um distanciamento muito grande entre o Brasil e os Estados Unidos. E quando Donald Trump fala que o comércio entre os dois países sempre foi muito mais justo para o lado brasileiro e injusto com o lado americano, ele já está dando um recado que precisa ser respondido imediatamente. Então essa é a reaproximação entre os dois governos que o Eduardo Bolsonaro fez, de fato, é muito importante. Agora, ele colocar um bonezinho mostra uma total subserviência internacional brasileira em relação aos Estados Unidos. É tão, não existe outra palavra, tenho que falar, tão ridículo quanto o Lula colocar o boné do MST. É basicamente a mesma coisa. Quando você está em campanha e você coloca um boné ou uma camiseta, tudo bem. É aceitável, porque mostra que você está com aquele povo, que você quer o voto daquele pessoal. Agora, depois de eleito, para quê? E para piorar, ainda nos Estados Unidos, ele deu uma declaração de que não é uma questão de si, mas sim uma questão de quando o Brasil vai mudar a embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Isso é uma declaração altamente inconsequente com impactos negativos no âmbito social e econômico. Ele assume uma posição de porta-voz nacional que ele não tem, passa por cima do chanceler, passa por cima do general Mourão, que disse em entrevista à Folha de São Paulo, está aqui o link na descrição do vídeo, que essa questão precisa ser melhor estudada, precisa ser melhor avaliada, porque ele é muito delicado, e o Eduardo Bolsonaro simplesmente passou por cima. E aí nós temos o Carlos Bolsonaro, que recentemente, por desavenças, acabou deixando a equipe de transição do governo, e disse que a morte do pai dele interessa tanto inimigos quanto aliados. Olha que declaração inconsequente do Carlos Bolsonaro. Aliados? Então existem traidores dentro do governo? O que ele quis dizer com isso? Quem são esses aliados que querem ver a morte do pai dele? É o general Mourão? Porque se posicionou de uma forma muito mais moderada na entrevista da Folha de São Paulo? Colocando como uma via alternativa caso o governo Bolsonaro dê errado? São os militares que o Bolsonaro colocou no governo? Que tem uma patente inferior, que tem uma patente superior ao Bolsonaro e não iriam admitir serem comandados por um capitão? Alguém com uma patente inferior? É o Sérgio Moro, que goza de um prestígio popular maior até do que o próprio Bolsonaro? É a Janaína Pascoal? Quem são essas pessoas? Quem são esses aliados? Olha só, ele coloca na cúpula do governo Jair Bolsonaro, no governo Bolsonaro, uma nuvem de desconfiança muito grande. E aí nós começamos aqui, a imprensa, nós começamos a especular quem que é o traidor. Gera uma desconfiança que a qualquer momento vai ter um motim. Gera uma insegurança social, uma insegurança econômica, porque o governo pode tomar um golpe a qualquer momento. Olha que declaração perigosa e inconsequente. É como se o pai dele tivesse a todo momento cercado por traidores e seria apunhalado como o Júlio César na obra Júlio César do Shakespeare. Só falta ele virar e falar assim, até tu, fulano. Olha só que declaração inconsequente. Quem que é o traidor? Ele não tem o direito de causar tanta turbulência, ele não tem o direito de fazer uma declaração tão turbulenta que vai prejudicar o governo do país dessa forma. Porque essa declaração só prejudica o Jair Bolsonaro. Cria um ambiente de desconfiança que depois ele perde a governabilidade, porque ele não confia mais em ninguém. Quem são os aliados dele? Ninguém, porque todo mundo é um potencial traidor. Olha como que isso é inconsequente. E sistematicamente eles fazem essas mesmas declarações polêmicas. E aí você pode até dizer, essa declaração do filho do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, é estratégia política. Eu discordo. E duvido. Eu duvido que alguém como o general Mourão tenha pensado uma estratégia tão esdrúxula como essa. General Mourão, que é, na minha opinião, a pessoa mais inteligente do governo. Quando eu vi uma declaração, uma entrevista dele
no Band News, eu fiquei impressionado. E mesmo com as declarações polêmicas que ele deu, declarações absurdas, quando ele fez as retratações, ele sempre foi muito inteligente, muito ponderado. E a entrevista da Folha de São Paulo mostra isso. Mostra que ele já saiu da campanha. Que agora ele está fazendo política. Diferente dos filhos do Bolsonaro, que continuam fazendo campanha. E ainda com essa campanha que eles estão fazendo, estão prejudicando o pai dele. Estão prejudicando o governo. Porque perde coesão. Eu tenho certeza que tem gente lá agora no governo questionando, pô, mas se ele está falando de mim, de quem que ele está falando? Cobrando satisfação. Perde a unidade, perde a sinergia do governo. Isso só prejudica o governo do pai dele. E eu torço muito para o governo de Jair Bolsonaro dar certo. Eu já falei aqui para vocês, eu espero que dê certo. Só com essas declarações que só geram polêmica, só geram desconfiança, colocam pessoas uma contra as outras, geram intrigas lá dentro, geram picuinhas, é impossível prosperar. Alguém precisa fazer os filhos do Bolsonaro deixarem o pai deles trabalhar. É o lema lá do Lula da campanha em 2006. Deixa o homem trabalhar. É isso que eles têm que fazer. Deixa o pai deles trabalhar. Eles não estão deixando com essas polêmicas, com essas declarações. Deixem o Bolsonaro trabalhar pelo bem do nosso país. Parem com essas declarações polêmicas. Só gerem instabilidade administrativa e instabilidade social. Parem com isso. Deixem o pai de vocês trabalhar pro bem do país, pro bem do pai de vocês. Parem de jogar contra, como se fossem oposição. Quem são essas pessoas que vão se beneficiar com a morte do pai, do Bolsonaro? São eles mesmos, os filhos? Olha só a desconfiança que o Carlos Bolsonaro lançou para cima do governo. Se você chegou até aqui, deixe sua opinião, a sua reflexão sobre tudo isso que nós falamos aqui na descrição do vídeo, nos comentários. Considere se inscrever no canal. Se você quiser falar comigo, tem o meu link aqui na descrição do vídeo do meu Facebook. Lembre-se, gente, vamos sair do raso, vamos aprofundar o nosso discurso sempre, para evitar esse tipo de declaração que nada acrescenta no nosso país, só nos prejudica.